Olá! A nossa mensagem de hoje vem de 1 João 3,18 e diz o seguinte: Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Muita coisa na nossa vida a gente fala, mas não é a verdade. Tem coisas que a gente fala para convencer os outros, tem coisas que nós falamos para convencer a nós mesmos de que aquilo é verdade, mas a Bíblia sempre nos alerta que as palavras vazias, elas não significam muita coisa. Não adianta muito você dizer, você falar que vai, você prometer que vai, você jurar em nome de tudo que é sagrado que vai, se você não fizer. Então, muito mais importante do que você falar é você demonstrar. Eu estava vendo muito filme recentemente por causa da quarentena e é muito comum nos filmes e seriados e coisas assim, a gente sempre vê as pessoas pedindo desculpa. Mas é curioso como a gente começa a notar, talvez se você começar a assistir muita coisa que nem a gente está fazendo agora, como as pessoas fazem besteira e como elas pedem desculpa pelas mesmas besteiras que elas fazem. E eu lembro que chegou um momento em que eu estava assistindo que eu falei, simplesmente para de fazer. Para de pedir desculpa, só não faz. E é curioso pensar nisso, porque muitas vezes a gente está cometendo os mesmos erros, a gente faz a mesma coisa e a gente continua pedindo desculpa, como se a desculpa consertasse algo, mas continua fazendo, fala que vai parar, fala que não vai fazer. Para! É melhor agir do que ficar falando. Então, a mesma coisa acontece agora do lado positivo aqui. Que Deus nos coloca num objetivo muito importante, o amar o próximo. E nós temos que fazer isso. E de nada adianta ficar falando que nós vamos fazer, ficar jurando que nós vamos fazer, ficar falando que amar o próximo como a si mesmo. Se nós não fizermos, se nós não colocarmos em prática, de nada adianta nada disso. Nós temos que colocar em prática. Não basta falar, não adianta cantar, não adianta nada se não colocar em prática. A prática, ela é muito importante porque ela é a realidade. O filho, tem uma história que Jesus conta de 2 filhos e um filho, ele fala para o pai que vai ajudar ele no trabalho, o outro diz que não vai ajudar. Então, um falou que ia ajudar, o outro disse que não. O que falou que ia ajudar, no final das contas, não apareceu. Então, ele disse, mas não fez nada. E o outro, que falou que não ia ajudar, foi folgado, ele teve a consciência, ele percebeu o erro do jeito dele e mudou de ideia e foi. E então, teve um filho que falou. E teve um que, apesar de inicialmente foi besta, ele percebeu o erro do jeito dele e ele mudou e ele colocou em prática. Então, vale muito mais colocar em prática do que dizer que vai colocar em prática. Porque nessa história, Jesus disse que foi o outro filho que foi obediente, aquele que no começo falou que não ia ajudar, mas percebeu o erro, voltou atrás e ajudou. E então, quem foi o filho que fez a vontade do pai? Aquele que, apesar de no princípio estar no caminho errado, se arrependeu e voltou para ajudar. E voltou vamos dizer assim, para os braços do pai. E a mesma coisa acontece conosco. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E não basta falar que a gente vai fazer. Não adianta ficar fazendo promessas. Não adianta ficar falando que vai fazer isso e vai fazer aquilo e vai... todo dia eu vou fazer isso, todo dia eu vou fazer aquilo. Para de ficar fazendo promessa, para de ficar fazendo objetivos impossíveis. É melhor que você cumpra do que você ficar prometendo o mundo inteiro e não cumprir. Eu estava falando sobre isso recentemente numa mensagem aqui outro dia, sobre como é melhor você não ficar prometendo o mundo inteiro, mas cumprir um pouco. Porque um pouco às vezes ele é realista e a promessa do mundo inteiro é uma fantasia completa que não dá para fazer. Quando Deus nos diz que nós temos que amar o próximo,
é algo muito importante. É o motivo de nós estarmos aqui, é amar, é demonstrar o amor de Deus, é compartilhar a mensagem dele. Nós temos que levar a sério, porque se não fosse por isso, por que é que nós estamos aqui? Se não for para levar o amor de Deus, levar o seu evangelho, levar a salvação, para que nós estamos aqui? Qual é o propósito de nossa vida? Nós temos que fazer a vontade do Senhor. É tão importante que nós estamos aqui para isso. É para isso que nós estamos vivos. Tem muita gente que não dá importância suficiente a isso, a amar o próximo, a fazer a vontade de Deus. Então fala, promete, diz. Outros não prometem nada, não dizem nada. Mas o importante é o quê? É fazer. E é isso que nós temos que colocar em prática. Temos que fazer a vontade do Senhor. Não adianta nada ficar falando, temos que fazer. Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz.